Domingo de Páscoa, um dia tão comemorado por muitos, quase todo mundo, em todo lugar, comemora esse dia. Um dia que nós lembramos muito de presentear um ao outro com o ovinho de Páscoa, com um chocolate. Não tem nenhum pecado em comer chocolate, não tem nenhum pecado em comer o ovinho de Páscoa. Mas nós não podemos perder o sentido daquilo que é real nesse dia. Páscoa, em hebraico, significa pessar. Pessar é saltar além da marca. Pessar é ir além. Ou seja, Jesus Cristo para nós é a nossa Páscoa. É o nosso Cordeiro Pascual. Ou seja, Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. As pessoas se esquecem. As pessoas pouco se lembram, na verdade, que neste dia, no dia de Páscoa, aonde o nosso Cristo teve a última Páscoa com os seus discípulos, e depois foi passar tudo isso que você acabou de ver agora. Para que Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Ele fez por mim e por você, para nos libertar. Que dia que é hoje? Amado, hoje é dia de libertação. Hoje o povo de Deus comemora dia de libertação. Por quê? Porque Deus nos livrou das cadeias das trevas para a maravilhosa luz. Quando nós vamos lá no começo da Bíblia, em Êxodo capítulo 12, e eu quero ler com vocês rapidamente, para que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que Ele tem para fazer. Versículo de número 12. Primeiro versículo número 5, diz aí: o cordeiro, ou cabrito, será sem mácula um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todos o ajuntamento da congregação de Israel, e sacrificará-o à tarde. Versículo de número 12: e eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Amado, a primeira Páscoa intitulada para o povo judeu, no Velho Testamento, nós sabemos que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, na qual acabamos de ler. O povo de Israel, depois que morreu José, com 110 anos de idade, ele era governador sobre todo o Egito, e havia uma promessa de Faraó, mas o homem esquece as promessas, mas Deus não esquece a promessa que Ele tem para você. Amém? O homem prometeu algo, e quando José trouxe os seus irmãos para viver no Egito, deu as melhores terras, os melhores lugares, e aquele povo começou a crescer. Um povo que aí por volta de 20, 30 pessoas, gerou 2 milhões e 800, 3 milhões, segundo alguns teólogos, de pessoas. E o faraó morreu, e a sua descendência começou a ser cruel com o povo de Israel, o povo hebreu. E este povo começou a ser maltratado, pisoteado, humilhado. Um povo que vivia uma escravidão. Mas eu quero dizer, o povo vivia numa escravidão, mas o povo não era escravo. Aquele que tem a marca de uma promessa, ele não é escravo. Eu quero dizer que você não é escravo do pecado, e você não é escravo daquilo que está ao redor de você para te prender, porque você é verdadeiramente livre. Dia de Páscoa é dia de libertação. Deus Todo-Poderoso, vendo isso com o seu povo, tinha o propósito de uma libertação para o seu povo. Da tribo de Levi sai Moisés, o libertador. Da geração de Jacó, onde tinha uma promessa de José também, filho, mas ali a promessa havia parecido que tinha se acabado, parecia que tinha se extinguido. Mas Deus de promessa é o Deus que está aqui nesse lugar nessa noite. Ele não recusa, Ele não para com as promessas dele sobre o teu povo. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 430 anos de escravidão. Ou seja, quero dizer de novo, um povo que não era escravo, um povo que vivia debaixo de uma escravidão, mas a escravidão que estava sobre eles não era deles. O povo de Deus não é escravo, o povo de Deus nasceu livre. Por quê? Porque quando Deus levanta Moisés para a última praga do Egito sobre Faraó, dos filhos dos primogênitos, ou seja, aquele que tivesse a marca do cordeiro sem mancha, imaculado, o cordeiro puro, que é Jesus Cristo, simbolizando Cristo no Velho Testamento,
ia ser colocado nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, e quando o anjo da morte passasse pela marca do sangue, não morreria. Há uma promessa para o povo de Israel. O povo de Israel ia sair de um momento de escravidão para uma libertação. Ou seja, Bessar em hebraico, saltar além da marca, ir além, significa, ou seja, passar para o outro lado. Ou seja, Deus tem uma promessa para mim e para você nessa noite. Hoje não é um culto comum, hoje é um culto que nós lembramos a Páscoa, o Cordeiro Pascual, o nosso mestre, aquele que ressuscitou por mim e por você. Mas o nosso Deus, desde a antiguidade, vem tentando libertar o seu povo. Mas não é só uma tentativa, porque quando Deus faz alguma coisa, o agir de Deus não é frustrado. O agir de Deus, ele é real. E quando Deus se levantou Moisés para guerrear para o seu povo e tirar o teu povo debaixo de uma escravidão, assim o fez, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aonde está todo esse conceito que nós vivemos hoje? Quando você pergunta para uma criança hoje, o que você entende por Páscoa? Ah, coelhinho da Páscoa. Aonde está isso na Bíblia? Aonde começou tudo isso? Por que começou tudo isso? Aonde nós nos encontramos no limiar da história, sendo que Cristo foi a primeira Páscoa, Cristo foi o libertador daquele povo. Ali Cristo não existia na sua plenitude física, mas existia numa plenitude espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali presentes sempre. Mas quando nós olhamos a história do povo pagão, do povo egípcio, do povo grego, nós vemos que eles tinham muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses, não o Deus que nós servimos, amados. O povo egípcio tinha vários deuses, Deus do sol, Deus lua. E havia na verdade uma deusa que chamava a deusa da fertilidade. Essa deusa da fertilidade tinha um nome que chamava Ostera ou Osterá, que era uma deusa da mitologia grega. Era uma deusa que todo tempo antes de Cristo, no Velho Testamento ainda, na época que surgia a primavera, ou seja, eles pegavam ovos de galinha, pintavam os ovos de galinha, e aí surgiu uma crença lá atrás. Esse povo pagão pintava-se ovos de galinha, e eles davam entre si, se presenteavam entre si, para que isso simbolizasse uma fertilidade sobre a terra. Quando começava-se o mês da primavera em Israel, que porventura mais ou menos é essa época, começava o mês da primavera, eles davam-se ovos de galinha pintado como um símbolo dessa deusa pagã, dessa deusa egípcia, da mitologia grega. Ou seja, não tinha nada a ver com Deus. Queria o diabo tentar tirar toda a visão daquilo que é santo. E essa deusa era conhecida desde aquela época por a sua imagem estar nas suas mãos, ovos, que simbolizava a fertilidade, e ela estava sempre olhando ao redor dela, via coelhos. Por isso que eles fazem essa comparação, porque o coelho é um animal muito fértil, ele se procria muito. Então eles usavam essa mitologia para dizer que aquela terra era fértil, que aquela terra era boa. Eles se presenteavam os ovos. Coelho não bota ovo, ou seja, havia uma ação satânica. Tudo que o diabo produz, amado, é mentiroso. Tudo que ele produz não há nada de verdade. Coelho não bota ovo, coelho sim é fértil, o ovo simbolizava a fertilidade, mas aquele que pode mudar uma história se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que podia mudar uma história lá na primeira Páscoa era o cordeiro que era morto, simbolizando Cristo para dar libertação ao povo. E até hoje o povo está debaixo de uma maldição. Mas aonde surgiu isso, pastor? Onde começou isso? E a cultura veio vindo. Cristo nasceu, pregou sobre essa terra, viveu sobre aqui. E essa cultura mística ainda havia sobre esses deuses estranhos, sobre essa deusa que nós temos o nome de Osterá ou Ostera, que era uma deusa egípcia, uma deusa da mitologia grega também. O povo egípcio, o povo grego, havia umas ações de Deus muito parecidas. E o povo romano, era um império,
e Roma, por ser um império, não tinha um domínio sobre o povo cristão. Tentaram matar no passado o povo hebreu. Os egípcios tentaram matar o povo hebreu, mas viram que não pode parar aquele que tem uma promessa. No passado tentaram parar o povo, Deus deu libertação para o povo continuou marchando numa promessa de uma Canaã, de uma terra, de uma promessa que era lá para Abraão. Lá atrás vinha uma promessa para gerar para aquele povo. O mesmo Deus que prometeu, Ele é o mesmo Deus que continua prometendo, porque Ele não muda. A promessa é sua e a promessa é minha. Aí vem um libertador dos nossos tempos, Jesus Cristo. Ele tinha que libertar a humanidade não somente de uma casta satânica, mas ele tinha que libertar a humanidade da maior força que havia das trevas sobre a humanidade, que era a morte. Somente um podia vencer a morte. Moisés não podia vencer a morte, ele podia levar o povo para a terra prometida, mas aquele que podia entrar com o povo nos céus, na única terra prometida que há para nós, a Nova Jerusalém, se chama Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que continua dando uma promessa nos dias de hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele não morreu, ele está vivo. Mas ele precisava passar pela morte, porque para vencer a morte tinha que experimentar a morte. Mas como um guerreiro ele tinha que matar a morte, ele tinha que destruir a morte. Ele destruiu a morte. Mas vamos lá, por volta de 1700, porque o cacau é uma fruta brasileira. Em 1500 o Brasil foi descoberto. Lá por volta de 1700 os franceses começaram a produzir os ovos de chocolate. E aí por isso que você vê o ovo de chocolate. Talvez você não saiba um pouco a história, mas estou contando para você, juntamente com a história bíblica, para você ver que não tem nada a ver com isso. Muitos ainda, nos dias de hoje, começam a trocar ovos. Tem algum pecado nisso? Não, pode comprar ovinho, pode comer o ovo de chocolate, mas entenda que eles não fazem parte da tua história. Se você puder comprar, compra. Se não puder comprar, que isso não seja um marco da sua vida. Mas com o Império Romano perdendo noção sobre os cristãos, sobre a face da terra, Constantino, por volta de 313 depois de Cristo, ele assumiu uma posição. Foi o primeiro imperador romano que se uniu ao cristianismo. Disse assim: espera aí, eu preciso pegar o cristianismo, eu preciso unir com todo o costume romano, todo com os deuses romanos. Para quê? Para mudar uma história. Eu não posso perder mais. Por mais que matasse os cristãos nas arenas, os cristãos continuavam crescendo, continuavam marchando. Sabe por quê? Porque ninguém pode parar aquele que tem a marca de um vencedor. Ninguém pode parar aquele que nasceu para vencer. Ninguém pode parar aquele que nasceu para brilhar, amados. Na Bíblia diz que não pode se esconder uma candeia. Por mais que você coloque a candeia debaixo da cama, ela é luz e ela vai brilhar. Você é a candeia de Cristo aqui nessa terra, e você vai brilhar aonde você passar. Quer o inferno queira, quer o inferno não queira, há uma promessa. O Deus de libertação, o Deus que liberou o povo de uma escravidão do Egito. Aquele povo mesmo vendo Moisés andando com Deus, vendo os sinais com Deus, aquele povo olhava: mas lá no Egito nós temos cebola, nós temos batata, nós temos túmulo para deitar. Ei, a promessa de Deus não é aqui na terra, é maior que as coisas da terra. Aquele povo não entendia que Deus tinha uma promessa de uma verdadeira libertação. Aquele Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que levantou Moisés da tribo de Levi para guerrear, para trazer uma salvação para aquele povo, para trazer uma libertação para aquele povo. Aquele povo não entendia que a verdadeira libertação era largar os costumes das trevas, largar aquilo que estava acostumado. Amado, vem viver o novo de Deus, é que o Senhor tem para mim e para você. Venha viver o novo, a experiência de andar no mundo espiritual, no mundo soberano, onde nosso Deus é o Senhor e Rei. Ou seja, aquele povo se liberta, aquele povo vai para Canaã, para a promessa. O nosso Deus continua sempre liberando promessas para nós. Ele não para, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de libertação. Aí vem Cristo. As trevas sempre querem tentar tirar Cristo da vez. As trevas sempre querem tentar tirar Cristo de lado. Pega uma deusa egípcia, uma deusa grega, e leva toda uma história de ovinho, e leva toda uma história de um coelhinho que não existe. E o povo cultua até hoje. Aonde entrou isso? Porque Constantino, em 325, ele pega e se levanta.
E ele prepara uma introdução dos deuses egípcios dentro do catolicismo romano, onde nasceu em 303 antes de Cristo, 313 antes de Cristo. Ou seja, quando tem essa junção, algumas coisas egípcias entraram dentro e vieram dentro, e os costumes vêm vindo até hoje. A nossa geração é uma linhagem de um berço católico. A primeira igreja cristã na face da terra foi o catolicismo. Nós saímos em 1527 aproximadamente com Martim Lutero, que libertou-se dos costumes romanos e transformou-se em protestante. Os cristãos de hoje, os evangélicos. Ou seja, nessa história toda se introduziram algumas coisas no meio do catolicismo romano, e foi gerando, porque aquele homem romano, aquele imperador, não tinha nada com Deus. O negócio dele era juntar os cristãos para poder ter força, para poder guerrear, para que o Império Romano saísse de um império e virasse um governo maior ainda. Mas enfim, isso é algo um pouco mais para teologia, depois vocês veem nas aulas de teologia aí. Mas eu quero dizer para você, tudo isso que nós vivenciamos hoje, amado, nós precisamos saber a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós ficamos se preocupando em cultuar, às vezes esquecemos de Jesus nesses dias de hoje, mas lembramos de ir no mercado comprar ovo. Diz: não sou contra o ovo, pode comprar e me dar que eu vou comer, mas ele não é meu foco, ele não é o principal. Tentaram tirar o foco de Cristo colocando Papai Noel no lugar de Jesus. Tentaram tirar o foco colocando ovinho de Páscoa e coelhinho, uma coisa falsa, uma coisa que não tem sentido, para tentar tomar o lugar do teu mestre. Mas aquele que nos libertou, ele continua vivo. Desde a época da primeira libertação, que foi em 1448 a.C., quando Moisés sai para guerrear com aquele povo, até os dias de hoje, 2017, nós temos aproximadamente 3.465 anos de uma história em que Deus continua libertando o seu povo. Havia se passado 1448 anos, quando Cristo vem para dizer: eu vou libertar meu povo, eu vou liberar uma promessa para o meu povo. Moisés levou meu povo da escravidão para a liberdade física. Alguns que pregam ainda só sobre esse Jesus que traz condições financeiras, condições de prosperidade. Ei, o meu Deus está além de uma prosperidade física. O meu Deus e o teu Deus está numa prosperidade que está além do entendimento humano. Quando nós falamos de prosperidade, muitos olham para o dinheiro, mas a prosperidade que o meu mestre diz nas escrituras sagradas, a prosperidade ela não só se envolve em cima disso. A prosperidade é em todas as áreas da minha vida, sentimental, emocional, física. Aonde Deus está, uma prosperidade, não é financeira somente. Financeira é uma consequência. A promessa de Deus para mim e para você é uma coisa. E quando hoje o Senhor falava comigo nessa madrugada enquanto eu orava, por volta das 2 horas da manhã, eu estava sem sono, e eu fui orar ao Senhor. E eu fui lavar o carro 2 horas da manhã. Enquanto eu estava lavando o carro, eu estava orando ao Senhor. Estava só eu, aquela aguinha fresquinha, aquela brisa da manhã, da madrugada, e eu estava orando ao Senhor. O Senhor falava assim: olha, já é o dia da libertação. Eu disse: o que, Deus? Já é o dia que está marcado para a libertação. É a minha Páscoa. Eu sou o Cordeiro Pascual, aquele que venceu. Eu sou aquele que libertou o povo. Moisés libertou o povo de uma falsa escravidão. Aquele povo não era escravo, estava debaixo de um jugo de escravidão. Quantos de nós estamos debaixo hoje de um jugo de escravidão, filho? Talvez de uma prostituição, talvez de algumas coisas que você tem vivido, talvez do seu olhar, do seu falar, talvez de alguns vícios que nós ainda herdamos. Ei, se liberte do passado. Quando Deus tira Moisés para aquele povo dizer assim: olha, para de olhar para as cebolas que havia no Egito, para de olhar para o lugar onde havia para dormir ali no Egito, que era ruim, não era bom não. Para de olhar
para as covas que havia no Egito para enterrar o povo, mas olha para uma verdadeira bênção que vem do Senhor. Aquele povo recebia o maná do céu e não conseguia entender o que era maná. Aquele povo tinha fome de carne, Deus providenciava a carne dos céus. Aquele povo tinha sede, Deus vertia da rocha água no deserto. Eis esse Deus que você serve, filho. Ele continua ainda trabalhando, pelejando por mim e por você. Se preciso for, Deus muda as leis por causa de você. Se preciso for, Deus muda céus e terra por você. Porque a maior essência do Criador nessa terra, o maior motivo de Deus nessa terra é você. O maior é você. É a tua história que Ele está escrevendo da maneira dele. Aí vem Moisés, aquele povo ainda não conseguia entender. E quantos de nós hoje não conseguimos enxergar que nós não somos escravos. Talvez nós estamos debaixo de uma escravidão, mas nós não somos escravos. Entenda isso para a tua vida, você não é escravo. Talvez você está debaixo de um jugo de escravidão, mas escravidão não é o teu lugar. Aí vem Jesus. No passado, todo guerreiro, quando ele vencia uma guerra, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Deus deu uma revelação muito profunda no dia domingo de manhã passado, e eu quero compartilhar com você. Todo guerreiro de guerra, em todas as batalhas, pede para você pegar já. Todo guerreiro, ele tinha na sua mão uma espada, e a espada simbolizava autoridade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Na boca de Jesus havia o verbo vivo dos céus. Havia uma espada de Deus na boca do mestre. Quando ele abria, ela era cortante. Ela mudava a história de vidas. Ela transformava. Ou seja, aquilo que pode transformar a minha história, filho, aquilo que pode transformar a tua história está aqui, ó, no livro verdadeiro, na palavra viva dos céus. Aqui é algo que pode mudar a minha vida. O poder dos céus está aqui para mim e para você. Mas Deus vendo que mesmo o povo, mesmo Deus mandando um mensageiro, mandando Moisés, mandando homens abençoadíssimos, o povo ainda vivia debaixo de uma escravidão. O povo que gosta de ficar procurando coisa para arrumar sarna para se coçar, o ditado popular nosso. E nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos procurando ainda sarna para se coçar. Nós ficamos procurando ainda viver debaixo de uma escravidão que não é nossa. Digo de novo, vou dizer várias vezes essa noite: nós não somos escravos. Às vezes estamos debaixo de uma escravidão, mas não somos escravos, porque nós somos comprados com o sangue de Cristo Jesus para ser liberto. E todo guerreiro precisava vencer uma batalha. E quando o guerreiro vencia uma batalha, ele pegava a espada e cravava. Lembra de Davizinho? Quando ele lutou com Golias, ele cortou o pescoço de Golias. Depois ele pegou a espada e cravou no peito. Sabe o que simbolizava ali? Eu venci. Era um costume de guerra para todo herói de guerra. Quando vencesse o franco inimigo, ele cravava a espada dizendo assim: eu venci. Nós acabamos de ver uma encenação aqui agora. Depois de 1440 anos, 48 anos aproximadamente de história, vem o libertador. Mas dessa vez alguém que veio para libertar de verdade. Alguém que vem dizer assim: chega, agora é para valer. Agora é pegar ou largar. Agora é viver uma vida transformada, restaurada em Cristo Jesus. Chega de viver jugo do passado. Chega de viver escravidão do passado. Chega de viver o peso da morte. Até então o diabo tinha poder, porque ele detinha o poder da morte, porque o pecado entrou sobre a humanidade, e o diabo detinha o poder da morte em suas mãos. Mas o cordeiro lá no passado, em Êxodo, que foi aspergido pela terra, simbolizando Cristo, precisava ser de novo derramado. Precisava se gerar um cordeiro novo, um cordeiro sem mácula, sem mancha, de uma linhagem real, de uma linhagem sacerdotal. Cristo veio dessa linhagem real, essa linhagem sacerdotal. Ou seja, ele era preparado, ungido de Deus, o cordeiro vivo, o cordeiro de Deus, a Páscoa. Quando ele senta com os discípulos para fazer a última Páscoa dele, ali a primeira Páscoa do povo cristão e a última do povo judeu ali. O povo judeu faz a Páscoa até hoje, mas a última Cristo com seus discípulos. Ali ele disse assim: olha, eu vou passar, eu vou ser pisoteado, eu vou ser humilhado, eu vou levar todas as nossas dores, mas eu vou vencer a morte.
O maior medo, o maior trauma da humanidade já não era mais uma escravidão. O maior medo da humanidade era a morte, a qual ninguém tinha poder, e a chave da morte estava na mão de Satanás. Eu quero dizer para você, não há nada neste mundo, nada que te detém, que te põe medo. Nada, porque a única coisa que dava medo sobre o povo de Deus era a morte. E nem isso o diabo tem mais. O teu Deus deu liberdade para você em todas as áreas. Tu é livre, do alto da cabeça na planta dos pés, para viver o sobrenatural de Deus, experimentar a glória do Altíssimo, viver uma vida de sobrenatural. Amado, aquele que anda em Cristo vive uma vida de sobrenatural. Luta teremos, mas nós passamos de luta dando um sorriso. É o que eu disse quando eu vi os carros da Renata, ela lá presa no meio do carro, as pessoas, ela sangrando, ali os paramédicos tentando arrancar ela do carro. Claro que como um homem, como ser humano, eu estava nervoso, estava tenso, preocupado. A minha filha veio correndo, pular no meu pescoço, desesperada. Eu falei, calma, filha, aquele que detém o poder nos céus e na terra é o que dá a última palavra. Eu disse para o teu irmão, para o Deltim, quando eu peguei morto ele no colo, eu disse, essa última palavra é do meu mestre. Diabo, tu perdeu, a morte não pertence mais a você. E mesmo que esteja morto, ao som da minha palavra, os céus vai se ligar, as portas dos céus vão se abrir e vai ter vida. Eu digo, estou tranquilo. E alguns que estavam comigo ali, que trombaram comigo, que andam comigo, meus filhos na fé, dizendo, pastor, tu está sorrindo. Eu falei, claro que eu vou sorrir. Tu perdeu o carro, perdi, não, fica tranquilo, filho, meu Deus é soberano. Eu não vou contar testemunho nesse altar. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei o preço que eu pago, e Ele está comigo. A luta me virá sobre mim, mas eu digo mais uma vez, a luta não é minha, filho, alguém venceu. Ou seja, o povo do Egito estava debaixo de um jugo de escravidão, mas não era escravo. Ou seja, aquilo que vem sobre você não é seu. Quando você detém isso, quando você entende isso, você recebe aquilo que é do Senhor sobre a tua vida. Deus preparou tudo, nos mínimos detalhes. Preparou quem socorresse, preparou quem estava ali, preparou até a Léo estava ali de plantão, que não era para estar. Todo mundo estava a ponto. Sabe o que eu vejo? O que o apóstolo pregou aqui, nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus não deixava de ser detalhe, como um rei, como um guerreiro que ele veio, ele precisava, pega para mim por favor, ele precisava guerrear nessa terra. E como um justo, como um judeu, ele guerreou e não sequer aboliu nenhum dos mandamentos judaicos, cumpriu todos eles. Mas como um guerreiro, ele tinha que guerrear, ele tinha que vencer a morte. O que ele está trazendo para mim aqui é uma réplica da espada do rei Davi, que foi lá de Israel. Obrigado, querido. Isso aqui é uma réplica do rei Davi, da espada dele. Bonita, né? E como Jesus, como um guerreiro, ele guerreou. Como um guerreiro, ele lutou por mim e por você. Ele precisava trazer, um dia como hoje, que nós celebramos a Páscoa, um dia de libertação. Ou seja, hoje é um culto especial, porque você vai sair liberto daquilo que estava te prendendo até hoje. Em nome de Jesus. Vou dizer de novo, a prisão não é para você. Você pode estar preso, mas não é o teu lugar. Você é livre. E como um guerreiro, segundo o costume daquela época, ele lutou, ele venceu. Mas o próprio Deus tinha que preparar uma espada para Jesus, porque como um guerreiro, ele tinha que cravar a espada sobre o seu adversário. Jesus foi crucificado no Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira. Quando você for em Israel, quando você olhar para o lugar do Gólgota, ali as pedras têm um simbolismo, parece uma caveira realmente. As pedras unidas ali simbolizam uma caveira, ou seja, lugar de morte. Ali simbolizava, sabe o que? Um império total das trevas, selando a morte. Ali era o império de Satanás. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, porque Jerusalém é a terra prometida. Ele não podia ser crucificado dentro de Jerusalém, ele não podia estar lá dentro. Todo pecador, todo que passava pela morte, era para o lado de fora, era rejeitado. Ali você lembra um pouquinho daquele que foi rejeitado do céu, que tentou se levantar e foi expulso. O lugar do Gólgota, o lugar da caveira, era conhecido como o trono de Satanás. Era um lugar onde dizia assim, a morte está aqui, eu estabeleci a morte. Mas aquele que está hoje, que nós celebramos hoje, o Cordeiro vivo de Jesus, o Cordeiro vivo do Pai, Jesus Cristo, aquele que é o meu libertador, que é o teu libertador, diz, chega, eu mandei Moisés para tirar o meu povo para a terra prometida. Agora eu vou prometer uma terra que aquele que vencer vai estar comigo lá.
uma terra que não se envolve em mundo, mas uma terra eterna. Há uma promessa, alguém tinha que vir, alguém dos céus tinha que vir para prometer algo além do nosso conhecimento, nosso entendimento, além de tudo. Aí Jesus Cristo vem em luta, Jesus Cristo vence, e Ele é levado no Gólgota, lugar da morte, lugar de trevas. Presta atenção no que eu vou dizer agora, depois nós vamos orar para que Deus venha libertar você de tudo. E como um príncipe, como um guerreiro Ele lutou, mas cadê a espada de Jesus? Ele era um homem que usava espada. A Bíblia diz que a espada era a sua palavra era a espada, segundo a Bíblia. Ela cortava, ela entrava, ela era profunda. Ele era um guerreiro, mas simbolicamente ele tinha que ter uma espada para provar e vencer todas as forças das trevas. E no Gólgota, o Deus Todo-Poderoso providenciou uma espada para Cristo. Quando um guerreiro de guerra, ele lutava, ele tinha que lutar, e quando ele lutasse, ele vencesse o seu franco inimigo, ele tinha que pegar a espada e ele cravava no seu adversário. E quando Jesus foi cravado, ele cravou no lugar chamado caveira, no lugar chamado Gólgota. Ele cravou a espada, a cruz era a espada que Deus proporcionou para Cristo. E quando ele cravou a espada, olha aqui que você vê, é uma cruz. A espada de cabeça para baixo, ela simboliza a cruz. A cruz de Jesus Cristo foi a espada cravada sobre a cabeça das trevas. Ou seja, eu venci. Eu venci. Como um guerreiro ele lutou, como um guerreiro ele pelejou, como um guerreiro ele não desanimou, ele foi até o fim. E para provar que ele era vencedor, ele cravou na cabeça, num lugar chamado caveira, num lugar chamado Gog, do império das trevas. Aqui é a cabeça do diabo, já era. Mas para acabar ainda, ele estava na cruz. A espada parece uma cruz, não é? Aqui, ok? Só que a Bíblia diz assim que os pés de Jesus pisaram na cabeça do diabo. O que estava aqui no pé da cruz? Os pés do meu mestre. Quando se cravou, ele disse assim: eu como um guerreiro, eu venci por você. Você é livre. Eu cravo sobre todo o domínio das trevas, lugar de morte, lugar de Gólgota. Jesus cravou ali e disse assim: olha, eu venci. E quando o sangue cai, aonde havia morte houve vida. E aquele que estava morto ressuscitou. Ou seja, o meu Deus, o teu Deus venceu a morte por mim e por você. A cruz foi a espada do meu mestre para selar a minha vitória, para selar a tua vitória, para dizer que você venceu. Ou seja, você verdadeiramente é livre. Livre, 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 livre. O meu povo é livre. Moisés lutou, Moisés pelejou, Moisés fez tudo, mas não entrou na terra prometida, porque a ira tomou conta dele. Mas alguém venceu e foi até o fim. Aquele que nós simbolizamos por essa encenação aqui, o Cordeiro vivo do Senhor, sem pecado, sem mancha, venceu para você. Verdadeiramente sois livres. Ó inferno, cadê os seus grilhões? Ó morte, cadê o seu Senhor? Cadê? A maior força satânica deste mundo foi destruída. O meu Deus e o teu Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, Ele cravou e disse assim: eu vim para te libertar. O que você teme hoje? Sendo que o que você tinha medo já foi crucificado ali, ó. Já foi vencido naquela cruz ali. A cruz já cavou sobre ele. Nada pode te deter, nada pode te parar. Você está liberto. Você é liberto. Vou dizer de novo: o pecado não é seu. Talvez você está no pecado, mas o pecado não te pertence. Talvez você está numa escravidão, mas você não é escravo. Talvez você está com as coisas na mente, mas isso aí não é seu. Tua mente está liberta, o teu coração está liberto.
O que te segura, ó, igreja do Senhor? Muitos estão preocupados no ovo de Páscoa. Muitos estão preocupados em continuar celebrando uma festa pagã, satânica, de uma deusa chamada Osterá, que nem Deus, a época está escrito em minúsculo, deusa minúsculo, porque o único Deus chama-se Jeová Rafá, Jeová Jeré, o Deus da providência. O único Deus que existe. Ele diz assim: qual é o teu nome? Eu sou tudo. Eu sou é o nome do meu Deus, o teu Deus. Você que está nos assistindo pela internet, eu não sei como é que está a tua vida, mas este culto hoje vai marcar a tua história, porque eu estou liberando uma palavra no dia hoje que foi separado para celebrar a Páscoa, o Pessar, o saltar além da marca, o Cordeiro. E nota uma coisa, que quando lá em Moisés ele diz assim, para encerrar: olha, separa o cordeiro e não cozinha ele não, assa ele com fogo. Sabe o que eu vejo aqui? Poder do nosso Deus. Nosso Deus, desde a eternidade, desde o passado, Ele continua manifestando com fogo, com poder, com graça. Os sinais de Deus, eles são muito fortes. É um vento impetuoso que entrou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, soprando tudo aquele lugar, bagunçando tudo, porque Deus há poder. A sua voz é como um som de muitas águas. O nosso Deus, Ele reage com fogo no passado e já reage com fogo nos dias de hoje. Como? Um fogo abrasador sobre a tua vida. Um fogo que vai começar a queimar de dentro para fora, dizendo que você é livre. Você está liberto da escravidão. Você está liberto dos vícios. Você está liberto da prostituição. Você está liberto do adultério. Você está liberto. Você é livre. Tua casa é livre. Teus filhos são livres. A tua família é livre. Você detém a vitória, a marca do sangue carmesim, o sangue purificador. O Yeshua HaMashiach, o Messias, Jesus o Messias. Nós chamamos Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Alguém sabe? Porque em hebraico Christos significa Messias. Em hebraico não, em grego, perdão. Em grego Christos simboliza o Messias. Jesus Cristo, Jesus o Messias. Jesus o Messias. O Messias, em hebraico, Yeshua, Jesus, HaMashiach, o Messias, ou seja, aquele que vem, aquele que vem, aquele que continua vindo, aquele que continua operando. Ele não parou, Ele não está morto, Ele está vivo. Podem procurar todos os deuses, essa tal deusinha aí, se existiu, está enterrado em algum lugar. Todos os que se dizem santos e deuses estão enterrados em algum lugar. Mas o meu Deus ressuscitou. O teu Deus ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele diz assim: eu fiz por você, eu gerei por você, e te faço mais do que vencedor em mim. É a promessa que Deus tem para você nessa noite. Ei, alô. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. O culto de Páscoa é o culto que nós comemoramos a libertação. A libertação definitiva do Mestre sobre as nossas vidas. E eu quero orar por você hoje, igreja. Amém? Essa mensagem é para mim, é para você, para quem está nos vendo. Porque se você estava preso em alguma coisa, Deus vai te libertar hoje. Você não vai ver mais uma escravidão do pecado, uma tortura. Nada pode deter aquilo que Deus justificou e fez verdadeiramente livre. A Bíblia diz que Jesus disse assim: aquele que apresentar a mim, ao Pai, meu Pai o libertar, verdadeiro sereis
verdadeiramente sereis. Verdadeiramente sereis. Sereis o quê? Serei o quê? É o que vocês são, livres. Livres, livres, liberto. Hoje é culto de libertação. Hoje nós comemoramos o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias, aquele que veio, aquele que vem e aquele que voltará para dar uma sentença sobre a minha vida. Eu e você somos mais do que vencedores. Se coloque de pé, igreja. Ele cravou a espada. Grito já foi dado na cruz.